Olá, amigos! Mais uma vez é muito bom estar com vocês e poder dar continuidade ao nosso projeto de informação na prevenção de doenças. Porque, como vocês sabem, muitas das vezes nós explicamos ao paciente o que deve ser feito, mas são muitas informações, às vezes na consulta, e o paciente acaba não lembrando adequadamente daquilo que foi falado pelo médico. Então ele pode nas nossas redes sociais, buscar sobre aquilo que foi falado e, consequentemente, ter a informação correta. Falamos nas últimas transmissões sobre a questão do controle de ambiente para pacientes que possuem doenças respiratórias, doenças dermatológicas, ou seja, todas aquelas doenças ligadas aos processos de alergia e hipersensibilidade. E durante a nossa transmissão, nós comentamos sobre a influência da epigenética no nosso organismo. E eu recebi uma enxurrada de e-mails, de mensagens, perguntando o que é esse raio de epigenética, o que significa isso. Realmente não ficou muito claro. Então eu estou fazendo esse vídeo justamente para poder esclarecer melhor o que seria a epigenética, né? Então, primeiro, antes de nós falarmos de epigenética, vamos conversar um pouquinho sobre o material genético, para vocês entenderem. A nossa célula do corpo, ou seja, a menor unidade viva dentro do nosso corpo, chamada célula, ela tem dentro do seu núcleo as informações necessárias para essa célula funcionar. Nós sabemos que a célula, um conjunto de células, vai criar um tecido. E um conjunto de tecidos vai criar um órgão, e um conjunto de órgãos vai criar o corpo humano. Então, como cada célula tem informação genética, todas as informações necessárias para que a vida se torne viável, a partir do momento que você tem esse conjunto de células, então você tem a formação do corpo humano e, consequentemente, a viabilidade de vida, com todas as informações necessárias ligadas à altura, ligadas a peso, ligados à cor de pele, ligados a funcionamento de órgãos e assim por diante. Porém, devido às influências que nós sofremos, né, durante toda a nossa existência, essas influências, de certa forma, acabam levando a erros no material genético e a produção dos chamados genes defeituosos. E o nosso material genético ele é recoberto por toda uma estrutura que influencia esses genes defeituosos. Podem influenciar para o bem e podem influenciar para o mal. Assim também como podem influenciar os genes bons, aqueles genes que nos protegem. Então, o ambiente e nosso estilo de vida, nossa alimentação, tudo isso está relacionado com a influência do material genético, ativando os genes bons ou desativando aqueles genes bons também, e ativando os genes ruins ou desativando os genes ruins. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Por acaso, se você fuma, então dessas substâncias químicas agem ao redor do nosso material genético e essa estrutura que encobre o nosso material genético, que protege o nosso material genético, ela acaba influenciando na ativação de genes, dentre eles os chamados oncogenes. Então, por isso que pessoas que estão acima do peso, comem gorduras saturadas, que fumam, que têm uma qualidade de vida ruim, dormem mal, ou seja, são pessoas que têm uma tendência muito maior de ter cânceres e doenças cardiovasculares do que outros pacientes. Eu vou dar um exemplo também muito interessante, que foram pesquisas feitas em Israel, relacionadas à influência do nosso estresse emocional com problemas psiquiátricos e outros problemas diversos também, mas principalmente psiquiátricos. Então, aqueles pacientes que foram submetidos ao Holocausto, ao genocídio judeu, quando eu falo de judeu, eu falo também de outros grupos étnicos que também sofreram o Holocausto, que é algo extremamente abominável, e nós sempre devemos condenar isso, como os armênios, como os tutsis, mas nesse caso foram pesquisados os judeus que sofreram o Holocausto na Alemanha nazista. Então, aqueles pacientes que sofreram os absurdos, as agressões, as coisas terríveis que o Holocausto proporcionou, esses pacientes, o estresse emocional, a liberação de hormônios ligados ao estresse foi tão grande, adrenalina, cortisol e vários outros tipos de hormônios, que esses hormônios influenciaram no material epigenético e que, por consequência, ativaram genes
responsáveis a distúrbios psiquiátricos. Tá? Então foi feita uma pesquisa, pesquisou-se pacientes com distúrbios psiquiátricos que passaram por essa situação e o mesmo grupo étnico com diferenças mínimas genéticas de pacientes que moravam nos Estados Unidos ou em países que não foram afetados pelo horror do Holocausto nazista. E esses pacientes que, de certa forma, foram submetidos a esse estresse intenso, eles tinham muito mais problemas psiquiátricos do que os pacientes que não foram submetidos. Até então, tudo bem, você vai até entender que foi uma influência do momento, de um estresse, de um trauma emocional que causou algo psíquico que levou a uma doença psicossomática, né? Ou seja, uma doença que causa manifestações no corpo. Mas como você explicar dos filhos desses pacientes que sofreram essas agressividades terem um índice de doenças psíquicas, esquizofrenias, síndrome de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, muito maior do que aqueles filhos daqueles pacientes que são do mesmo grupo étnico, porém foram criados em ambientes diferentes. Então, isso é uma das facetas da epigenética, ou seja, a influência de tudo aquilo que você passa na sua vida influenciando seu material genético. Um outro assunto também interessante que foi notícia nas manchetes faz algum tempo foi uma atriz famosa ter retirado os 2 seios porque ela descobriu oncogenes relativos à proliferação de câncer na mama, né? E ela retirou esses 2 seios. Isso eu, bem na verdade, eu até como médico e que também participei de pesquisas na área de genética junto ao laboratório do professor Jacques Tremblay na Universidade Laval no Canadá, no Quebec. A partir do momento que nós tivemos uma discussão lá sobre esse caso, nós achamos realmente que foi algo extremamente agressiva essa atitude, né? Não deveria ter retirado esses 2 seios, deveria acompanhar com mais precisão, mais exatidão, até porque nós não sabemos se o estilo de vida dessa atriz ela contribuía para a ativação desse oncogene, porque tem muita gente que de certa forma tem inúmeros oncogenes e que isso não necessariamente indica a necessidade de você retirar o órgão, na possibilidade futura desse paciente vir a desenvolver um câncer. É lógico que quem tem um oncogene positivo, ele tem que intensificar a sua investigação e o seu acompanhamento com o médico. Não pode deixar aquele órgão sem ser visto rotineiramente pelo médico. Mas se você tem um estilo de vida saudável, se você se alimenta bem, se você dorme bem, se você come verduras, legumes, ou seja, você tenta não consumir muitos agrotóxicos, nem frituras, nem gorduras saturadas, nem carne vermelha, ou seja, tem uma atividade física diária de pelo menos 40 minutos, atividade não exaustiva, atividade aeróbica tranquila, com acompanhamento, lógico, do seu médico cardiologista, a chance de você ativar um oncogene desse é pequena, não é que seja 0, mas ela é pequena. E a mesma questão, ela se refere à alergia, né? Nós sabemos que pacientes também que fumam, eles têm muito mais chance de ter asma, porque eles ativam genes relativos à doença asma alérgica, e também os seus descendentes, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, porque a informação de ativação desses genes ela é passada para os seus descendentes. Então, às vezes, quando você tem uma qualidade de vida boa, você não está fazendo só bem para você. Você está fazendo um planejamento familiar para que genes deletérios eles não sejam passados para os seus familiares. Aí você vai entender, muitas das vezes, por que das epidemias dessas doenças, né? Essas doenças relativas a genes defeituosos, né? Porque a nossa qualidade de vida está piorando muito. Nós evoluímos muito na área de medicina, na área de imunizações. Hoje as vacinas são importantes aliadas para o combate, para a prevenção de alergias, mas nós estamos deixando um pouco de lado a parte comportamental e também alimentar e de atividade física. E nós sabemos que muitos pacientes que sofrem de doenças alérgicas, eles herdaram isso dos seus antepassados, provavelmente que também
foram expostos a inúmeros alérgenos. Tinha uma quantidade muito grande de alérgenos dentro da sua casa, fumavam, eram submetidos a queima de combustíveis fósseis, ao dióxido nítrico e ao enxofre, que são relativos à queima de combustíveis fósseis, e isso irritava a mucosa respiratória, e esse processo irritativo inflamatório levava à ativação de genes responsáveis pela manifestação de processos alérgicos, entre eles rinite, sinusite, asma, bronquite e assim por diante. Então, gente, é só para nós ressaltarmos a importância da qualidade de vida. Não adianta nós tratarmos doença se o ambiente que nós vivemos é doente. Não adianta também nós tratarmos doença se a nossa mente está doente. Não adianta nós tentarmos melhorar as doenças em geral se o nosso alimento é doente. Ou seja, nós temos que ter sempre uma visão holística de tudo. Vocês vêm me procurar, muitas das vezes a gente dá a orientação adequada, passa os remédios pertinentes, as vacinas, caso vocês tenham indicação, ou seja, todas elas com a comprovação do teste alérgico e também com sintomas que justifiquem a prescrição das vacinas, porém, as orientações que nós damos adiantam alguma coisa, não adiantam totalmente. O principal médico na vida de vocês são vocês mesmos, não o profissional. O profissional, muitas das vezes, ele pode orientá-los, mas se vocês não seguirem as orientações do profissional e não tomarem atitudes de autocura, seguindo as orientações de saúde, o médico ajuda, mas não resolve todos os seus problemas. Tá bom? Então fica dado o recado. Lembre-se da importância da qualidade de vida, do ambiente, da alimentação, da prática de atividades físicas, de dormir bem, na melhora em geral de todas as doenças. E nesse caso, nós estamos falando sobre as alergias respiratórias. Tá bom? Um forte abraço para vocês e fico à disposição. Contem sempre conosco quando precisarem. Obrigado.